Gente querida, boa noite. O texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos, que servirá de base para a minha pregação, é o que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 9. Quero expressar minha gratidão ao Douglas por toda a confiança depositada na minha vida, no meu ministério. E não tenho como mensurar o que significa para mim estar entre vocês. O que eu posso lhes dizer é que há 36 anos eu prego o Evangelho e lido com os meios de comunicação do mundo inteiro, muitas vezes dando entrevistas que alcançam literalmente bilhões de pessoas. Mas em nenhuma dessas atividades eu sinto o temor que eu senti ao entrar aqui, porque estou diante do povo que foi comprado com o sangue do Senhor Jesus Cristo, a menina dos olhos de Deus. Servir a você, meu irmão em Cristo, é servir ao meu Deus. Por isso estou aqui, me lançando aos pés do Senhor, em absoluta dependência da sua misericórdia, confiando mais na misericórdia dele do que na minha inocência, e esperando que essa noite seja uma noite pentecostal, seja uma noite de batismo com o Espírito Santo, seja uma noite de transcendência, seja uma noite na qual haja luz e fogo neste lugar. O grande pregador galês Martin Lloyd-Jones declara num dos seus livros que a tarefa, a missão do pregador não é passar informação, mas sim trazer para a vida da igreja um senso de transcendência. Aquilo que houve na casa de Cornélio, pois a Bíblia diz que enquanto o apóstolo Pedro pregava, o Espírito Santo caía sobre todos. É o que eu espero que aconteça aqui. Não espero a apresentação de uma grande peça de oratória, porque o reino dos céus não consiste em palavras de sabedoria, de persuasão humana, mas em demonstração de espírito e de poder. E rogo a Deus que ao término dessa pregação, os irmãos possam dizer algo análogo ao que os discípulos no caminho de Emaús disseram após o encontro com Cristo ressurreto. Porventura, não nos ardia o coração quando pelo caminho Ele nos expunha as Escrituras? João capítulo 9, versos de 1 a 5. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Parte do meu ministério pastoral é dedicado às comunidades pobres do Rio de Janeiro. Sou presidente de uma organização não governamental cuja sede é na favela do Jacarezinho, local dos mais complexos do Rio de Janeiro, onde nesse momento nós estamos plantando uma igreja. Em 9 confrontos nós já levamos mais de 300 tiros de fuzil e pistola na nossa sede. O meu púlpito foi atingido em 3 partes diferentes por balas perdidas ou achadas. Por conta do meu envolvimento com a causa do pobre, tenho subido todos os morros do Rio de Janeiro. São poucas as favelas, talvez das principais, todas eu conheço. E tenho visto muita desgraça. Numa delas,
Na verdade, eu não poderia considerar uma favela, mas uma comunidade muito pobre, em Belfor Roxo. Peguei o caso de uma menina que num assalto foi atingida no peito por um tiro de pistola. O bandido atirou na direção da mãe, a bala ricocheteou no volante, atingiu o peito da Giovana Vitória, de 1 ano. Como a Giovana estava no período da amamentação, já morta no hospital, a mãe trouxe a filha ao peito para amamentá-la. Recentemente, no complexo do Alemão, bandidos desciam, no exato momento em que a polícia militar fazia uma operação numa localidade do morro. Ao mesmo tempo, uma família pobre se dirigia para a rua, trazendo num carrinho de bebê seu filho, que foi atingido por uma bala perdida na cabeça. A mãe, na sua humildade, no seu desespero, saiu catando a massa encefálica do menino e colocando de volta na cabeça, na esperança que com isso ela pudesse ajudar o trabalho dos médicos. Irmãos, não há problema intelectual mais grave, mais presente nas obras de filosofia, que mais se manifeste nas classes de escola dominical, nos seminários teológicos, e que mais apresente dificuldade para que pessoas se aproximem de Deus do que o problema do sofrimento. Se Deus é bom e todo-poderoso, como explicar os casos sobre os quais eu acabei de falar? Como explicar os dramas da sua própria vida? Como explicar 2 milhões de mortos na guerra do Vietnã? Quase 60 mil soldados americanos também com a sua vida interrompida numa guerra sem o mínimo sentido. O que falar da fome em Ruanda, em Biafra? O que falar dos bolsões de miséria da África? O que falar dos campos de concentração? Agora acontece que esse problema, o problema do sofrimento, vejam só, é um problema nosso. Não é um problema do ateu, não é um problema do agnóstico. O ateu, aquele que nega a existência de Deus, o agnóstico, que nega a possibilidade dos seres humanos saberem se Deus existe ou não. Não tem que esperar viver num universo onde haja preocupação com a justiça. No seu sistema de pensamento, que parte do pressuposto que esse encontro aqui, essas 4 mil pessoas em busca de transcendência, de sentido para viver, são subproduto de um choque do nada com o acaso. Se um cometa explodir esse planeta, não haverá ninguém do lado de fora para chorar. Restará aquilo que um filósofo já chamou de desatenta frieza surda do cosmos. Para eles, portanto, não há sentido nem em você escrever uma obra a fim de convencer as pessoas que a vida não tem sentido, porque não faz sentido em você convencer as pessoas que nada tem significado. Não há sentido para lidar com a desgraça, para formular perguntas referentes à justeza do universo, e não há sentido nem mesmo
num pôr do sol em Honolulu, enquanto você está beijando na boca o amor da sua vida, em você agradecer por aquele encontro ser resultado de um amor que se fixou na sua vida e que decretou fazê-lo feliz. Ou seja, a situação dessa gente é absolutamente desesperadora, e por isso nós devemos pregar o Evangelho manhã, tarde e noite, porque viver sem Jesus é um horror. Você não tem ninguém no universo para enxugar as suas lágrimas, como também não tem ninguém no cosmos para dizer muito obrigado. Pois bem, esse texto fala um pouco sobre esse problema filosófico, só que dentro de uma perspectiva cristã, de certa forma mais veterotestamentária do que evangélica, pelo menos do ponto de vista da pergunta que os discípulos formularam. O que havia ocorrido? Jesus estava aproximadamente 6 meses da sua morte, andando pelas ruas de Jerusalém com seus discípulos, ele se depara com um homem cego de nascença. Esse é um problema seu e meu. Que demanda oração, que demanda estudo das Sagradas Escrituras, conhecimento da doutrina. E que problema é esse? É nas ruas de Jerusalém você se deparar com o Criador diante de uma criatura vítima de um mal congênito. O que ocorreu? Qual é a gênese desse diálogo? Os discípulos viram Jesus ver. Eles estavam andando com Jesus pelas ruas de Jerusalém e observaram o Senhor Jesus fixando seus olhos nos mendigos, especialmente um cego de nascença. Os discípulos percebem a cena e perguntas, portanto, poderiam ser formuladas. Um teísta, por exemplo, que crê na existência de Deus, sem a luz do Evangelho, poderia fazer a seguinte pergunta: o que tu tens a dizer sobre este símbolo da sua incompetência? Porque vejam só, tentar se relacionar com Deus sem a luz do Evangelho é ter um encontro com o diabo. Só o Evangelho nos habilita a chamar o Criador de Pai. De maneira que nós cristãos não acreditamos em Deus, nós acreditamos no Pai, que é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Com Cristo nós aprendemos a chamar Deus de Pai. Mas um teísta, que olha para a complexidade da vida e é levado a dizer que o universo tem um supremo arquiteto, não sabe nada de Evangelho, não sabe nada sobre sangue derramado na cruz, e por isso numa hora como essa pode confundir Deus com o diabo. Se há um Deus, este é o diabo, porque só o diabo, para criar um ser como esse, entregue a tamanha desgraça. Acontece que os discípulos pensavam com outras categorias de pensamento. Eles viam a vida à luz do Antigo Testamento.
por isso formularam duas perguntas, cujo background é totalmente veterotestamentário. Mestre, então preste atenção aqui, surgiram questões intelectuais na sua vida, dúvidas passaram a surgir para roubar a sua felicidade. E abro um parênteses aqui para dizer que há uma diferença entre dúvida e incredulidade. A incredulidade é sempre abominável, porque envolve o desejo de não crer, enquanto que a dúvida é uma doença da fé, um ataque à fé, um dardo inflamado do inimigo. Os discípulos, portanto, viram-se para o Senhor Jesus e fazem esta pergunta estribada no Antigo Testamento. Ou seja, eles não vão para o Facebook para falar das suas dificuldades intelectuais sem antes terem caído de joelhos para falar com Jesus. E nós servimos a um Salvador que tem interesse em oferecer respostas honestas para perguntas honestas. Não diz o velho hino pentecostal, conta para Jesus onde está a sua dor? Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a tua cruz, o que tu precisas, conta para Jesus, e você pode apresentar também a Ele as suas perturbações intelectuais. E Ele ama quando você o procura humildemente em busca de luz. E foi o que os discípulos fizeram. Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Observem, portanto, a mistura de conhecimento proveniente da revelação com paganismo. Porque as perguntas estavam estribadas em algumas pressuposições teológicas bíblicas. Número 1, a condição de miséria desse rapaz não pegou Deus de surpresa. Porque o Deus que existe não está num trono roendo unhas, olhando para o planeta, torcendo para que as coisas que deem certo. Porque o Deus cristão é um rei que reina. A porta que eu fecho, ninguém abre. A porta que eu abro, ninguém fecha. Agindo eu, quem impedirá? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Soberano, todos os átomos e moléculas se curvam diante dele, e a ele dizem amém. Em conexão a isso, os discípulos sabiam que esse universo é regido pela santidade de Deus. É um universo de natureza moral. Por isso a pergunta: quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? O problema é que os discípulos apresentaram a pauta para Cristo. Os discípulos entendiam que apenas aquelas respostas se aplicavam ao problema que estava enfrentando naquela tarde. Quem pecou? Este ou seus pais? O que nós estamos vendo aqui, Jesus, é Deus punindo os pecados dos pais na vida do bebê, ou o bebê sendo punido por pecados praticados dentro do ventre materno. Tinha gente que ensinava isso em Israel naqueles dias. Por isso eu lhes digo: tomem cuidado com as instituições religiosas. Pastor pode falar asneira. Não lide com uma pessoa como eu de maneira acrítica.
Pastores e padres podem botar na boca de Deus o que Deus nunca falou. O Deus que existe, não cabe nenhuma instituição religiosa, é infinitamente mais formoso do que nós pregadores somos capazes de o revelar. Mestre, quem pecou este os seus pais para que nascesse cego? Observem que se o diálogo parasse nesse ponto, grupos diferentes dentro da igreja estariam debatendo sobre o mesmo tema e ambos igualmente equivocados. Mas como Jesus é a luz do mundo, e Ele ama a sua igreja, como a Bíblia declara, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Como filosofia se faz de joelhos, e esse Deus está sempre pronto, repito, a oferecer respostas honestas para perguntas honestas. Nós nos deparamos com a resposta de Cristo, e aqui, o mistério, essa é agora, a partir de agora, se tem pentecostal aqui, é o momento de você falar manto de mistério, que agora nós entramos no mistério do Evangelho. Oh glória! Nem ele pecou, nem seus pais. Aqui Jesus começa a fazer o striptease de Deus, revelando as entranhas do Criador. Aqui não há um justiceiro destruindo vidas humanas, o sádico nosso que está nos céus. Aqui não há um Deus pavio curto, meticuloso, neurótico, se afirmando sobre as suas criaturas. Nem ele pecou, nem seus pais. Aí, a bomba atômica começa com essa conjunção adversativa. Nunca pule uma conjunção adversativa na Bíblia. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Varões de fogo podem dizer o mistério. O mistério. Por que é mistério? Porque é uma verdade supra-racional. Você só pode conhecê-la mediante revelação. Você não vai ver isso em Immanuel Kant. Você vai ver isso de joelhos diante do Evangelho. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de... Eu nem sei por onde começar o exame desse versículo, de tanta glória. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Porque através desse sofrimento, esse mendigo e sua família obterão bênção de valor incalculável que não obteriam de outra forma. E agora eu profetizo, entendo o que eu vou lhe dizer. Palavra com endereço para pessoas que estão aqui. A Bíblia está cheia de casos do que se estragou na mão de Deus, mas que depois de reconstruído pelo próprio Deus, se transformou em algo que não se tornaria se não tivesse sido destruído nas mãos do próprio Deus. Olhem para a queda, olhem para a queda, para a serpente levando os nossos pais à desobediência. Mas se não fosse a queda, nós jamais saberíamos que Deus é capaz de amar os que não são dignos do seu amor. Se não fosse a queda, não haveria a cruz. Isso nos permite a reprocessar o nosso passado. E onde nós vemos abandono, abuso da autoridade dos pais,
onde vemos falta de acesso à educação de qualidade, onde vemos sofrimentos que aparentemente não tiveram nenhum propósito em nossas vidas. Essa passagem nos chama, veja só, a divisar a graça de Deus no sofrimento humano. Como diz o grande Eugene Peterson, a missão do pastor não é resolver os problemas das pessoas, mas ajudá-las a verem a graça de Deus nos seus problemas. Foi o que Jesus fez. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele, para que haja um apocalipse, uma revelação das obras de Deus. Onde vocês estão vendo maldição, essa é a mensagem de Cristo. Onde vocês estão vendo maldição, eu estou vendo oportunidade missionária para a vida da igreja. Aí teve uma atriz famosa brasileira que disse que estava saindo do Brasil porque o Brasil não é um país que oferece dignidade para o povo brasileiro. O Brasil pode não oferecer dignidade para o povo brasileiro, mas o Brasil oferece oportunidade. Eu não vou para a Europa porque na Europa não tem a favela da Rocinha, não tem o Jacarezinho, não tem a cidade de Deus, porque na Europa não tem o sertão do Nordeste, não tem os bairros de periferia de São Paulo, não tem as comunidades de ribeirinhas do Amazonas. Não tem um país a ser reconstruído pela graça divina e que sirva de monumento para os povos. Eu não saio daqui nem amarrado, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Vocês estão vendo um problema filosófico, eu estou vendo uma oportunidade de glorificar a Deus. Você quer conhecer a resposta? Vai fazer filosofia no barraco. Vai para o mundo dos invisíveis. Vai lá plantar igreja, anunciar Jesus Cristo, batizar pessoas, discipular os convertidos, levar a justiça do reino. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Nesse sentido, Deus, pelo seu governo soberano, está dando oportunidade à nossa igreja. Muito obrigado. Você lavar os pés dos irmãos. De nós fazermos obra tão espantosa nesse país, que corra o mundo a notícia que a nossa nação foi reconstruída mediante o trabalho árduo, apaixonado, inteligente do rebanho, da igreja, do exército de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Essa é uma boa maneira de você lidar com o pecado, ou qualquer outra área da sua vida. Você procurar ver o problema à luz das grandes verdades da vida. Deixa eu dar um exemplo. Estava em Anápolis conversando, na verdade abrindo meu coração com um pastor pentecostal da Assembleia, presbiteriano. Se confessar com assembleano é você se preparar para ouvir o mistério pentecostal, aquele relâmpago em plena luz do dia. E eu falando das minhas fraquezas, das minhas lutas, e o vaso virou-se para mim e disse a seguinte coisa: você sabe, né, Antônio,
que você e eu temos mais passado que futuro. O tempo que nos resta de vida é menor do que o tempo que nós já vivemos. Em outras palavras, o que são essas tentações à luz do fato de que a vida é dura, curta, incerta, e daqui a pouco você vai ter que cruzar o Jordão. É necessário estar nesse espírito, é necessário, é teologicamente necessário, é metafisicamente necessário, é necessário à luz do uso da razão, é necessário à luz da revelação do Evangelho, é necessário porque é racional, é necessário porque faz sentido, e por isso deve mobilizar todo o meu ser, a ponto de eu me juntar ao apóstolo Paulo e dizer: porque não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de pregar o Evangelho da graça de Deus. É necessário. Não entre na obra missionária, não se aventure a fazer nada do reino dos céus, se você não puder dizer: é necessário. Para estar aqui você tem que ter fogo nos ossos, é uma coisa que queima, você não consegue ficar calado. Você diz: é necessário que façamos as obras. Meu Deus, primeiro, o verbo na primeira pessoa do plural, façamos, vocês e eu, é Jesus nos chamando para rompermos com um projeto de vida que consiste em comer para trabalhar, trabalhar para comer. Ele dizendo o seguinte: eu estou chamando você para juntamente comigo fazer parte da obra de expansão do meu reino. É necessário que façamos as obras. Está no plural, porque envolve, preste atenção, envolve o cumprimento da grande comissão e do grande mandamento. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Em conexão a isso, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E na vida daquele mendigo cego, nós temos a encarnação de todas as misérias humanas. Em primeiro lugar, um homem cuja condição social devia-se a uma deficiência física. Ele estava mendigando não por ser um vagabundo, mas porque havia nascido cego dentro de uma família pobre. Modelo político, teoria econômica que não estimulem a solidariedade são do diabo, porque há milhões de pessoas nesse planeta carentes da solidariedade humana, não se levantarão, não se tornarão autores da sua própria vida, se não forem objetos da compaixão humana. Mas não apenas isso, não estava ali apenas alguém que dependia da misericórdia incerta da igreja e da sociedade, por causa de um mal congênito. Estava ali também um homem que não tinha a luz do Evangelho. Não conhecia Deus. Por isso, encontramos a palavra no plural. É necessário que façamos as obras. O grande problema, o grande pecado do protestantismo brasileiro é a falta de simetria de caráter. Falta de simetria de caráter. Igrejas
que de tão focadas na justiça social, se transformaram em ONGs e não crescem mais. Já falei para Deus, se o meu compromisso com a justiça social, com a defesa dos direitos humanos, tiver que afastar, for usado para afastar a sua igreja do seu compromisso com a missão de proclamação de evangelho no mundo, me leva antes. Agora, contudo, é falta de simetria você se dedicar a um trabalho evangelístico que transforma seres humanos em androides. Você passa pela rua de Jerusalém e não vê o cego de nascença. Por quê? Sua cabeça foi formatada pela instituição religiosa, que o impede de ver a palavra pobre na Bíblia. Pensem no tema do aborto. Como vemos os evangélicos chamando pessoas de abortistas? Eu tenho um ponto de vista sobre o embrião humano, sobre o feto, estribado no Salmo 139. Tu me vistes a substância ainda informe no ventre da minha mãe. Minha mãe ficou grávida de mim antes de casar. Eu estive no casamento dos meus pais, na década de 60, imagine isso. Minha mãe lutou pela gravidez. Não procurou em secreto o aborto. Eu vim descobrir isso com 15 anos, conversando com meu tio João. Quando eu me converti, recebi a consolação das consolações, ao poder dizer para mim mesmo, em 62, eu não estava nos planos dos meus pais, mas estava nos planos de Deus, porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele já havia fixado os seus afetos em mim, o que levou o apóstolo Paulo a dizer, quando porém, aquele que me separou antes de eu nascer, aprouve revelar seu Filho em mim. Em outras palavras, olha o mistério pentecostal. O caso de amor de Deus contigo é antigo. Agora, o que me inquieta com a ênfase da igreja no aborto é a falta de simetria. A criança nasce, vira um menino negro, morador de favela, que tem a sua cabeça explodida por uma bala perdida num confronto entre policiais e traficantes. A igreja fica calada. Isso é falta de simetria, falta do verdadeiro caráter cristão. E eu tenho para mim uma resposta. Uma coisa é você nas redes sociais falar sobre aborto, e é justo que você defenda a santidade do feto. Agora, se você for tratar da morte de jovens negros nesse país, você vai ter gente te seguindo, seu telefone vai ser grampeado, você vai aprender a conviver com temor e precisar de coragem para viver o cristianismo. A nossa igreja é uma igreja que vive no país mais desigual. São 63 mil homicídios por ano, 14 milhões de desempregados. Estamos entre as nações mais desiguais do planeta, e a nossa igreja não tem mártires e homens e mulheres perseguidos por causa da justiça. Isso é sintomático
da presença de tantos pigmeus espirituais entre nós, ou até mesmo de falta de conversão, porque numa igreja onde Moisés está mais no púlpito do que Jesus Cristo, você não tem como esperar conversão. Os pastores passam a maior parte do tempo pregando moralidade em vez de pregar o evangelho. O púlpito é de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Primeiro eu prego o evangelho, e não faço missão esperando que não cristãos se comportem como cristãos. O não cristão não precisa tanto de informação quanto a forma como ele deve viver para agradar a Deus. Ele precisa de poder, e esse poder só é comunicado pela vera pregação do evangelho de Jesus Cristo. É necessário que façamos as obras daquele. Na minha Bíblia, a palavra daquele está grifada. Por quê? O meu chamado é para servir a Jeová, Pai de Jesus Cristo. Não ao PT, não ao PSDB, não a Karl Marx, não a Adam Smith. Eu não tenho lealdade maior na minha vida do que a minha lealdade ao meu Deus. É para servir aquele. É necessário que façamos as obras daquele. Não podemos ter mais amor pelo nosso partido político do que por Jesus Cristo. Não podemos botar as nossas bandeiras políticas à frente da pureza do evangelho. E se o nosso candidato fala asneira e associa o cristianismo, a nossa fé em Jesus Cristo, ao que é iníquo, nós temos que dizer: isso não é cristianismo. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Então, presta atenção. Temos dois fatos na vida: o cego de nascença, absurdo. A senhora lhe diz: mas o senhor não sabia quantos anos na mendicância, quanta desgraça, aqueles que nasceram naquele mesmo ano, casaram, tiveram filhos, construíram famílias, e esse aqui mendigando. Mas há um absurdo maior na vida, que desabsurdifica os demais absurdos. Temos o cego de nascença, mas nós temos o amado do Pai levando uma surra, sendo torturado, posto no madeiro por amor a você e a mim. Como diz o grande John Stott: eu acredito em Deus por causa da cruz, porque na cruz Deus não apenas justifica o pecador, mas justifica a si mesmo no mundo sofredor. É só assim que dá para ler a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o jornal o Globo, sem enlouquecer. Quando eu vejo o absurdo de um ataque terrorista, forço minha mente a pensar no Calvário e no fato de que, embora eu esteja diante do inexplicável, a morte de pessoas que eu considero inocentes, quando olho para a cruz, me vejo diante de um absurdo maior. Um Deus
que é felicidade eterna em si mesmo, que não precisava criar para amar e ser amado, para ser feliz, que não precisava de nós para crescer em glória, em santidade, em sabedoria, e que elabora um plano que envolvia a criação de seres criados à sua imagem e semelhança, que contra ele se rebelariam, e em vez de destruí-los, a fim de possibilitar um reencontro justo, haveria de enviar o seu único filho para dar a vida pelos rebeldes. Que mistério, meus amados irmãos! Em todas as religiões, o homem é visto trazendo uma oferta para comprar o amor da divindade. No cristianismo, Deus é o ofertante que oferece aos pecadores o corpo do seu único filho. Sabe por que eu sou cristão? Porque o Evangelho é de beleza indescritível. Não conheço nada mais lindo do que esse caso de amor de Deus com a sua igreja, a ponto de enviar o seu único filho para derramar o seu sangue por ela, por você e por mim. O Evangelho, não há nada mais lindo do que o Evangelho. O que é o Evangelho? Vou usar as palavras de Lutero: plágio puro. Na lei, nós somos movidos a olhar para o monte Sião, para o monte Sinai, pegando fogo. A lei faz isso. Põe os nossos olhos no monte Sinai. Quem nele tocar, morrerá. O Evangelho tira os seus olhos do monte Sinai e os coloca no bebê mamando no seio de Maria. Isso não é um mistério? Isso não é coisa de nos levar às ações de graças? É Deus conosco, é Deus Emanuel, é Deus que vem na pessoa do seu Filho perdoar os que não são dignos do seu amor, e isso de modo justo. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Agora eu vou estragar a noite de vocês. Bom, alguém já disse que a verdadeira pregação acalma os que estão perturbados e perturba os que estão calmos. Então agora vai ter perturbação. É necessário que façamos as obras de Deus enquanto é dia. Enquanto você está aqui, vestido, alimentado, coração bate, os pulmões se enchem de ar, Deus derrama dons e talentos sobre sua vida, e pela sua graça, o faz, sem que você pressentisse algo, dobrar uma rua, e se deparar com um cego, a fim de diante dele prestar um culto infinitamente mais belo do que o culto que nós acabamos de prestar, porque a Bíblia diz que Ele quer misericórdia e não sacrifício, que o verdadeiro culto envolve não apenas você se curvar no santuário diante dele para adorá-lo, mas se curvar diante do que sofre, que é da sua espécie, para servi-lo, identificando Cristo na sua agonia. É necessário que façamos as obras de Deus enquanto é dia. Não há texto da Bíblia que mais empreste significado à nossa existência do que esse. Por que Deus o mantém vivo e não o convoca para a glória? Por que você não morreu semana passada? Por que você não infartou ontem? Porque hoje você não é apenas uma lembrança na sua casa, com seus pais agarrados ao seu porta-retrato.
Porque Ele o chama para juntamente com Ele cuidar destes que a sua graça põe no seu e no meu caminho. Porque Ele quer beijar através de você. Ele quer abraçar através dos seus braços. Tem obras a serem escritas por você. E há uma revelação a ser feita dele através da sua vida, que é absolutamente singular, porque não há outro igual a você. Então é necessário que façamos as obras de Deus enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Quando chegará o momento que nós não teremos mais o privilégio de pregar o Evangelho, batizar pessoas, discipulá-las, vestir o nu, alimentar o faminto, lutar pela justiça, defender o direito do próximo, lutar por um mundo que não seja tão ruim quanto pode ser. Quando cessará a oportunidade? Quando você for parar num CTI, precisar de fralda geriátrica, nessa vida dura, curta, incerta que nós vivemos. O que Jesus está dizendo é o seguinte: viva intensamente, porque é necessário que façamos as obras de Deus enquanto é dia, porque a noite vem sobre mim, vem sobre você, vem sobre mim. Há um sermão de Jonathan Edwards, leiam esse homem, Jonathan Edwards, pregador americano, nascido em 1703, morto em 1758. Há um sermão dele baseado em Efésios 5, verso 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O sermão tem 4 divisões. Na quarta, você está de joelhos clamando, porque a pregação do Jonathan Edwards tinha uma dupla característica: primeiro, bíblica do início ao fim; segundo, profundamente racional. Um ponto levando a outro, e tudo desencadeando em aplicações práticas, que faziam com que o ouvinte não tivesse para onde correr. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos às divisões do sermão. Número 1, primeiro ponto: o tempo é um bem precioso, porque a sua felicidade nesse planeta e na vida vindoura depende do uso do tempo. Número 1. Número 2, o tempo é um bem escasso. Nós o temos em pouca quantidade. Vou dar o papo reto: você e eu duramos pouco. Segunda divisão: o tempo é um bem precioso, o tempo é um bem escasso. Na terceira, você está de joelhos clamando pela misericórdia de Deus, porque ele diz a seguinte coisa: o tempo é um bem precioso, o tempo é um bem escasso, e ninguém sabe o quão escasso ele é em sua vida. Pode ser que o Douglas e seu pai façam a sua cerimônia fúnebre, e que chegue a São Paulo a notícia que eu fui assassinado no Rio de Janeiro. Vocês estão entendendo o discurso de Cristo? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Você não tem tempo a perder, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E aí o último ponto de Jonathan Edwards: o tempo é um bem que Deus lhe oferece diariamente. Se você o apanhar, ele é seu. Se você não receber, você o perde para sempre. Vocês estão entendendo? É necessário que façamos as obras de Deus enquanto é dia, porque a noite vem
quando ninguém pode trabalhar. Deus sustenta o seu batimento cardíaco, porque Ele decretou, através da sua vida, revelar a sua beleza à humanidade. Então, notem bem, preste atenção, em nome de Jesus, é muito sério o que eu vou lhe dizer agora. Ele está dando a você e a mim a oportunidade de nós redigirmos uma biografia eterna. Você pode, se Deus permitir que você envelheça e morra, na sua velhice olhar para trás e se lembrar dos motéis que frequentou, dos restaurantes onde jantou, dos países que conheceu. O que Jesus está fazendo nessa passagem é chamando você e a mim para, no dia da nossa partida, nós podermos dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, dará não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Ele quer que você passe pela vida deixando rastro de salvação. Ele quer que por toda eternidade, por onde você passar, anjos, arcanjos, querubins, todas as suas criaturas inteligentes possam olhar para você, apontar e dizer: ali vai alguém que no inferno glorificou o seu Deus. E no dia do juízo final você chegar com as mãos cheias, não para comprar um amor que já é seu, mas para lhe dizer: eu não banalizei a tua graça. Toma, Senhor, o que tu me permitistes construir para a glória do teu nome. Nós praticamos um boicote contra a nossa felicidade quando nos recusamos a servir. É necessário, é teologicamente necessário. Isaías, Jeremias, Moisés, Davi, Paulo, Pedro, Tiago, todos se levantam, uma nuvem de testemunhas para dizer: é necessário. Porque enquanto estou no mundo, aqui eu termino, eu sou a luz do mundo. Gente, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu aceitei esse convite? Porque eu estou absolutamente certo desse versículo. Jesus é a luz do mundo. Se você quiser conhecer sobre psicanálise, estude Freud, leia a interpretação dos sonhos, leia o livro, o tratado sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Se você quer conhecer economia, leia A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Se você quer conhecer história do século XX, leia Eric Robensbaum. Mas se você quiser saber quem é Deus, leia Jesus Cristo e o seu Evangelho. Se você quer saber quem é, de onde veio, para onde vai, estude o Evangelho, porque nada da mensagem de Cristo é trivial. Tudo que Ele trata é absolutamente essencial para a nossa felicidade. Enquanto eu estou no mundo, 6 meses aproximadamente para viver. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, pessoas se sentem amadas através de mim. Enquanto eu estou no mundo, pessoas conhecem um Pai de amor que perdoa pecados mediante arrependimento e fé. Enquanto eu estou no mundo, pessoas conseguem separar Deus de Satanás. Enquanto eu estou no mundo, as pessoas vivem melhor, e Ele nos chama para fazermos o mesmo. Enquanto eu estou no mundo, a sua glória é refletida na minha vida. É interessante Ele me manter vivo,
porque eu coloquei minha vida no seu altar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E eu diria para ele a seguinte coisa, na presença de Deus: Pai, enquanto eu estou no mundo, minha sexualidade é tua, minha vida intelectual a ti pertence. Eu não sou dono de mim mesmo, eu fui comprado por ti. Enquanto eu estou no mundo, eu quero lhe dizer que é interessante o Senhor me manter vivo, porque eu estou oferecendo minha vida a ti, para o Senhor abaixar, para o Senhor beijar, para o Senhor curar, para o Senhor revelar a sua glória, através da minha própria existência, pela tua graça, no poder do Espírito Santo. Ele quer que você tenha essa consciência, e que você se junte a Cristo para poder dizer: enquanto eu estou no mundo, por estar em Cristo, sua glória é refletida através da minha vida. Irmãos, qual o meu objetivo com essa mensagem? É de você aceitar o apelo. Por que aceitar o apelo? Porque você não serve a um sádico, porque Ele ama a você e a mim, e opera de modo estranho nesse planeta. Seus caminhos nos são inescrutáveis, mas a história está nas mãos de um ser que deu seu único filho para morrer por você e por mim. Por que aceitar esse apelo? Porque Ele enviou seu único filho, e em conexão a isso, há uma obra a ser feita através da igreja. Por que que Ele se dirige nesses termos à igreja? Porque é de se esperar que você e eu conheçamos o coração do Pai. E o que Ele quer agora, presta atenção, você com todas as suas tentações, com todas as suas fraquezas morais, eu quero lhe dizer o seguinte: eu sou o teu companheiro de tentação. Eu sei o que você passa, mas eu tomei uma decisão. Eu não vou gastar o meu tempo no confessionário, matando minha psique, vivendo de culpa e remorso. Eu vou me apropriar dessa graça e vou lhe dizer: eis-me aqui. E como diz o velho hino pentecostal, que o profeta se sente inadequado, se sente pecador, mas o fogo santo o tocando o torna útil para o seu Senhor. Então a minha esperança é que Ele toque com as brasas vivas do seu altar nos meus lábios e me use apesar de mim, pois Jesus está nos chamando. Vamos ficar de pé, amados irmãos. O que você acha de agora você atender esse chamado? E dizer: eis-me aqui, Senhor. Estou mais do que convencido. Não é que a mensagem tocou meu coração apenas, ela mexeu com o meu cérebro, com as minhas estruturas. Eu sou teu, Senhor. E ajuda-me a dar vista aos cegos e fazer com que pessoas se tornem autoras da sua própria vida. Será que eu não estou nessa noite falando para estadistas, para homens e mulheres que assumirão funções públicas nesse país? Será que eu não estou falando para pessoas que vão tornar essa nação mais justa? Será que eu não estou falando para profetas, para evangelistas, para missionários? Será que eu não estou falando para pessoas
que se tornarão uma referência na sua atividade profissional. Vamos orar agora. Como essa, colocar a vida no altar e dizer: Senhor, Senhor, quero viver intensamente cada segundo, Senhor, porque há uma obra a ser feita, e aprove a Ti me chamar para trabalhar com Seu único Filho. Vou pedir para que o pastor Josué Gonçalves ore por nós. Eu quero me juntar a vocês. Quantas tentações me assolam, e eu peço a Deus que jamais eu venha para um lugar como esse, de modo que vocês não creiam que eu creio. Peço a Deus, Senhor, que eu não troque jamais o direito da primogenitura por um prato de lentilhas. Não há prazer que se compare ao prazer de te servir sob o sorriso de Cristo. Vamos orar com o pastor Josué Gonçalves.